gostaria de estar fazendo uma leitura rápida do Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. Como eu sei que a amada igreja utiliza muito a King James, eu sou uma exceção, eu utilizo a Nova Almeida atualizada. Vou estar lendo aqui no telhão. Ao saber do ocorrido, Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluia. Para que o Filho seja glorificado por meio dela. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu acredito que todos nós aqui temos mais de um testemunho, dois. Mas existe um testemunho muito especial e eu acredito que esse testemunho seja o da pastora Esther. Porque durante todo esse deserto chamado Covid, que todos nós atravessamos, a pastora Esther foi aquela que não perdeu nenhuma ovelha do aprisco dela durante essa viagem. Para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje, trazendo esse testemunho, falando de Jesus e contando a nossa vitória. Essa vitória ela não foi conquistada das nossas mãos, ela foi conquistada através de Jesus Cristo. No final, o meu testemunho ele se inicia no final do mês de outubro do ano de 2020. No final de outubro do ano de 2020, a minha casa foi atingida por esse deserto chamado Covid. Para minha esposa foi uma pequena gripe, dores musculares, dor de cabeça, muita tosse, e após 5 dias ela já não tinha mais sintomas, restando apenas alguns pequenos sintomas. Ela não conseguia sentir o cheiro nem sabor. Já para mim, a situação foi um grande deserto. Eu costumo dizer para minha esposa que durante esse período, a dama do cutelo veio me visitar por três grandes batalhas. Eu tive esse problema no final de outubro e ele persistiu até o dia 14 de novembro. E quando foi no início de novembro, eu recebi a primeira visita da dama do cutelo. E nessa primeira visita aconteceu durante uma noite muito fria, onde eu acordei com muita falta de ar, porém os meus pulmões estavam repletos de ar. Em outras palavras, o meu pulmão não conseguia processar o oxigênio. E é uma sensação muito estranha, que eu nunca vivi isso. Ter falta de ar, sendo que o meu pulmão está repleto de ar. Em um momento de inspiração ali do Espírito Santo, eu consegui raciocinar o suficiente para pedir à minha esposa para que ela abrisse todas as portas e janelas de casa e buscasse todos os edredons que nós tivéssemos disponível. Em alguns 5 minutos eu já estava completamente recuperado. Graças a Deus eu consegui dormir naquela noite e amanhecer muito bem. Por volta do dia 6 de novembro, também durante a noite, eu recebi a segunda visita da dama do cutelo. E dessa vez ela veio com muita vontade. Eu acordei novamente durante a noite com muita falta de ar. E a sensação que eu tinha naquele momento era que as paredes dos meus pulmões tinham se colado. O ar simplesmente não conseguia entrar.
eu não conseguia respirar, e por mais que eu tentasse, o meu pulmão não abria e o ar não entrava. Novamente, em um momento de inspiração, o Espírito Santo me concedeu uma oportunidade de vencer aquela batalha. E eu me levantei, muito fraco, eu já estava muito debilitado, e naquele momento eu comecei a esmurrar o meu peito, na esperança de que os meus pulmões conseguissem abrir. Graças a Deus, devido à minha incapacidade, naquele momento, eu não tinha mais força para conseguir bater no meu peito com força suficiente. Mas o Espírito Santo me concedeu força, e eu não sei de onde saiu aquela força, eu consegui bater com muita força, sendo que eu por mim mesmo já não tinha mais nenhuma força. E os meus pulmões se abriram e o ar entrou. E mais uma vez, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela batalha foi vencida. A terceira visita aconteceu na manhã do dia 12 de novembro. E dessa vez a visita ela foi muito persuasiva e muito tática. Porque a dama do cutelo dessa vez, ela optou por uma estratégia diferente. Ao invés de começar com uma falta de ar, ela iniciou com uma crise de tosse. E aquela crise de tosse minou durante 5 minutos consecutivos toda a minha força. Eu não tinha mais reação. Eu estava sobre a cama naquela manhã. A minha esposa estava na cozinha. Ela veio ver durante a crise de tosse o que se passava. A única coisa que eu consegui dizer para ela: está tudo bem, é apenas uma crise de tosse. Quando aquela crise de tosse finalizou, a minha esposa já estava na cozinha, já tinha voltado. Porém, a crise de tosse finalizou de uma maneira não muito agradável. O meu pulmão novamente colou as paredes e o ar já não entrava mais. Todas as minhas forças tinham sido minadas durante a tosse. Essa foi a tática que ela utilizou. E infelizmente eu já não conseguia mais respirar. O ar já não entrava, não processava. E eu, no momento de agonia, eu simplesmente só consegui pensar em uma coisa: fechar meus olhos e entregar o meu espírito. Apenas isso. Os meus olhos se fecharam e eu não sei exatamente quanto tempo depois eu acordei com um grande terremoto. Segundo o testemunho da minha esposa, ela recebeu uma inspiração do Espírito Santo dizendo: socorre ele, ajuda ele. E dizendo ela que ela saiu da cozinha já correndo, gritando e pedindo por socorro. E quando ela chegou no quarto, ela me encontrou totalmente imobilizado, parado, com os meus pés tremendo, como se fosse uma espécie de convulsão, mas somente os meus pés conseguiam se mexer. O meu corpo estava todo roxo. Eu não sei dizer o que significa isso, muito provavelmente talvez a falta do oxigênio. Isso quer dizer que já fazia algum tempo que eu estava sem respirar. E ela me relata que me pegou pelos ombros e me sacudiu. Só que esse sacudido dela foi forte. Me causou a sensação de um terremoto. Porém, durante esse período em que eu estive com os olhos fechados, algo que eu não consigo explicar muito bem, mas eu vou tentar testemunhar para os irmãos. Entre o momento em que eu fechei os olhos e que eu tive aquela sensação de terremoto, uma espécie de transporte no tempo. É como se o meu corpo tivesse sido transferido para o futuro.
E eu me deparei de frente para um hospital em Goiânia. E esse hospital é o hospital. Esse hospital é o hospital que meu filho nasceu. Foi nesse hospital que meu filho lutou pela vida. E após algum período ele nasceu. Eu entrei naquele hospital e eu sabia que eu tinha pouco tempo para encontrar uma porta, uma passagem, e nessa passagem tinha uma cortina de tiras de plástico. E eu procurava nos corredores daquele hospital essa passagem, até que eu encontrei. E eu gritava dentro do hospital: eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. E quando eu estava caminhando em direção àquela passagem, o meu filho passou por aquelas tiras de plástico. E ao passar por elas, ele parou e abriu as tiras para que alguém passasse. E ele abriu aquelas tiras, alguém passou, uma moça muito linda. E aquela moça, ela carregava nos braços uma criança. Uma criança que estava com um lindo manto. Eu não conseguia ouvir o que meu filho dizia, porém o gesto labial dizia: vem meu pai, venha ver seu neto. E eu caminhei em direção ao meu filho. Eu caminhei em direção àquela moça, aquela jovem. Eu caminhei em direção àquela criança. E quando eu fui retirar a mantinha do rosto da criança para poder ver a criança, um terremoto aconteceu e eu voltei. Eu abri os meus olhos e dei de frente com a minha esposa, que estava gritando e me sacudindo muito. Eu tinha voltado à vida naquele momento. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou trazendo aqui o testemunho dessa vitória que Jesus Cristo nos concedeu. Essa vitória, meus amados irmãos, ela não é uma vitória, ela não é uma conquista, mas sim uma bênção vinda de Jesus Cristo. Eu acredito que se cada um de nós que estamos aqui hoje, os nossos amigos, os nossos familiares, cada um de nós somos um milagre sobre esse planeta. Porque os motivos para que nós simplesmente deixemos de existir são muitos maiores do que os motivos reais da nossa existência. E se nós estamos aqui hoje reunidos para cantar glórias, aleluias a Jesus Cristo, é porque Jesus Cristo nos concedeu esta bênção. Esta bênção chamada vida. A vida, ela foi feita não apenas para viver, mas para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendendo toda graça a Ele. Pois somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero agradecer.